Já falei várias vezes aqui no canal que quando você está tentando prevenir lesões é sempre interessante, em algum momento do seu treino, você fortalecer diferentes amplitudes e diferentes movimentos de uma mesma articulação a fim de descobrir qual que é a mais fraca e tentar trazê-la um pouquinho para frente, para você caminhar sem deixar nada para trás. E não seria diferente eu falar do punho, tá? Quando a gente está falando de prevenir lesão no punho, principalmente quem tem dor no punho, como é o meu caso, acaba que, como ele é uma articulação super complexa, tem sempre algum movimento que vai ficar um pouco mais fraco do que os outros. E nesse vídeo eu vou falar sobre um deles, que é o movimento de pronação. Eu vou mostrar para vocês um exercício de flexão de cotovelo e pronação, ou seja, como se fosse de antebraço e também de bíceps, tá? E braquial, que eu tenho utilizado para tentar lidar e diminuir um pouquinho a dor que eu sinto, principalmente no meu punho esquerdo, que é o que me dá mais problema. O nome desse exercício é Pronation Twist. Eu aprendi ele lá com o Natural Hypertrophy, mas eu já tinha visto ele há muitos anos atrás, mas eu nem lembrava que existia, no treinamento de pessoas que praticam queda de braço, atletas de queda de braço profissionais, tá? É um exercício que eu não vou ser sincero com vocês, ele não vai ajudar muito em questão de hipertrofia, talvez um pouquinho de hipertrofia específica de antebraço, mas também não é uma musculatura que vai te dar grande massa, tá? Mas, em se tratando de prevenir lesão, principalmente fortalecer o que está fraco, ele é muito interessante. Só para vocês terem noção, o meu punho direito, né? A primeira vez que eu fiz, eu utilizei 7 kg para fazer 15 repetições, e no esquerdo, quando eu estava na 10ª, eu já estava com dificuldade, indicando que tem uma diferença de força muito grande. Mas vamos lá dar uma olhada. Para esse exercício você vai precisar de uma toalha, tá? Ou uma corda. Mas eu acho que a toalha é mais fácil, né? Provavelmente você vai conseguir levar para algum lugar. Se você treinar em casa, talvez você já tenha também, né? E a anilha. Você vai só passar aqui dentro, ó, do buraco aqui da anilha mesmo, tá? Você vai segurar não muito em cima, porque senão ele vai ficar balangando na hora que você estiver fazendo o exercício, e nem muito embaixo, né? Senão ele vai ficar batendo na sua mão, você não vai ter amplitude. Então segura mais pro meio, sabe? Você vai segurar mais pro meio e pegar ele por baixo, ó. Tá vendo? Você vai começar o exercício com o punho apontado para frente, subiu, aqui ficou até muito perto, ó, vamos de novo. Vai começar o exercício com o punho apontado para frente, você fez a flexão de cotovelo e faz a pronação, tá? São dois movimentos, cotovelo, pronação. Por que eu tô achando esse exercício tão interessante, tá? Ao ponto de eu trazer um vídeo para vocês. Às vezes tem umas coisas que são meio besta, eu acabo não gravando nada. Principalmente esse punho aqui. Só a posição, às vezes, eu já sinto que é uma posição até estranha, sabe, para esse braço, como se ele tivesse muita fraqueza nessa amplitude, tá? No caso, sempre que eu tô fazendo uma flexão de punho mais pesada, né, com halter, com barra, eu sinto como se esse punho aqui tivesse estalando bem forte, sabe, um negócio bem desagradável. Mas, voltando, a ideia de eu estar trazendo esse exercício para vocês é que a gente treina muita supinação, tá? Se você for parar para pensar, a maior parte das pessoas vai fazer rosca, começa neutra, termina supinado. Neutro e termina supinado. E aí acaba que a pronação, que é o movimento contrário, né? A gente não treina muito. Você começa supinado e termina pronado, né? Com a mão para dentro. Então, assim, como é uma amplitude que a gente treina muito o oposto e não essa, geralmente é coisa que dá problema, né, no nosso corpo inteiro, né? Se você não estiver preocupado em adicionar um pouquinho o volume de bíceps, né, de cotovelo, você pode só parar aqui em cima, aqui talvez você pode até dar um pouquinho mais, e fazer só a pronação. Chega mais perto aqui. Eu poderia, se eu tivesse preocupado só em isolar, poderia fazer aqui, podia trazer mais para cima, né? Aí aqui de lado seria uma coisa mais ou menos assim, aqui você tem que dar um pouquinho mais de amplitude. Que aí aqui eu tô treinando só o antebraço. Vou conseguir usar muito mais peso, né? Para mais repetições. Esse braço aqui é absurdamente mais fácil. Tá? Exercício muito simples. Dá para você fazer em qualquer lugar. A forma que eu coloquei no meu treinamento é no final, basicamente. Depois de ter treinado o braço, depois de ter treinado o antebraço também. Extensão de punho, flexão de punho. Aí eu tô fazendo esse exercício. Quando a gente está falando de hipertrofia, principalmente de você olhar a pessoa e parecer que está com musculatura grande, né? Não é tão importante assim você treinar todas as amplitudes, tá? Não é. Porque o que vai dar mais hipertrofia é o músculo que é maior. Mas isso não quer dizer que é bom a longo prazo, não quer dizer que é bom para prevenção de lesões. Então, para prevenção é muito interessante. Se você quer só hipertrofia de braço, você vai ter muito mais ganho treinando sua porção longa, né? Mas aí, por exemplo, você não vai ter transferência para o seu supino, entendeu? Então, tem outras coisas que são importantes, né? Em questão de equilíbrio, assim. E mesmo assim, se você, às vezes a pessoa já tem a porção que é dominante grande e quer trabalhar outras porções, a mesma coisa o antebraço. A maior parte da massa do antebraço
ela vem aqui dos flexores, né? Mas você treinar os extensores, o braquioradial é essencial para a prevenção de lesão. Então, é sempre bom você ter esse equilíbrio. Se você treina força e não está preocupado muito com questão de hipertrofiar, principalmente o antebraço, que eu acho muito doido o antebraço hipertrofiado, mas ninguém treina, né? Então, assim, você treina força e não está preocupado com isso, treina aquilo que vai prevenir lesão. No caso, a gente está sempre supinando, né? Pensa no deadlift, então. Deadlift, esse está sempre pronando e esse está sempre supinando. Apesar de ser isométrico, é menos problema. Mas ainda assim a pessoa geralmente faz uma rosca. Então ela está sempre supinando, e aí não está pronando o suficiente. Esse exercício pode acabar ajudando, tá? Uma coisa que é muito comum o pessoal fazer, mas esse pessoal também às vezes não parece que não estuda, né? A pessoa faz aqui a flexão e vai fazer a pronação, supinação. Só que a resistência, a curva de força desse exercício aqui é terrível, né? Não tem resistência basicamente. Quando você está aqui em cima não tem resistência. Aí quando você começa a girar, aqui é o máximo de amplitude, é o máximo de resistência que vai ter. E como ela está distribuída aqui, ó, esse lado do peso está te ajudando. Agora esse lado do peso vai me ajudar. Então sim, é um exercício patético. Se você fizesse ele pelo menos aqui assim, ó, teria um pouco mais de resistência, né? Porque aqui não tem nada para te ajudar. Mas ainda assim aqui em cima não tem tensão. Quando você está segurando aqui a corda, ou a toalha, aqui, mesmo eu estando supinado, aqui tem tensão me puxando. Então eu estou lutando para o meu braço não relaxar, tá vendo? Não relaxar. Aqui não tem tensão. Então esse exercício aqui, se apoiar lá e ficar fazendo assim, é perda de tempo, sinceramente. Esse aqui tem uma curva de força que consegue ser menor do que a da elevação lateral. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, exercício extremamente simples, tenho começado a utilizar. Estou achando interessante o efeito dele no meu punho, não sei se vai resolver o problema, eu acho que é um problema até estrutural, mas se ele permitir continuar treinando rosca com barra, rosca com halter, né, flexão de punho, essas coisas sem dor, para mim já é mais do que excelente, né? Ainda tenho dificuldade com isso. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que vocês tenham gostado desse exercício. Deixa aqui embaixo se você treina o antebraço e experimenta esse exercício pra você ver, é uma sensação bem interessante. A gente não está acostumado a treinar pronação, então você vai sentir uns negócios que você nunca tinha sentido antes. Beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.